Flávio, eu queria que você falasse assim, quais foram os erros do seu pai durante a presidência? Quais foram os maiores erros que você viu que, de repente, fizeram ele ter essa rejeição, ou então essa visão ruim do governo? Olha, eu tenho saudade da época que o escândalo do governo Bolsonaro era ele pegar um jet ski domingo e andar na praia no meio do povo, né? Então, assim, eu acho que as pessoas, quando fazem a comparação hoje, muitas estão arrependidas de não ter dado a oportunidade para o presidente Bolsonaro, mais uma vez, tocar esse país. Porque eu falo que com a pandemia no meio do governo, Carol, não é arrumar uma desculpa, mas é um fato. Pô, foi a maior crise humanitária que a gente em vida já viu. Parou o mundo, lockdown no mundo inteiro, um vírus que ninguém conhecia. E ainda assim ele apresentou resultados melhores do que o Lula hoje, sem pandemia. Você vai lembrar, no pós-pandemia, o Brasil tinha um PIB maior que o da China. A inflação do Brasil era menor do que nos Estados Unidos. Você lembra a última vez que isso aconteceu? Eu não lembro. Não. Mas foi o quê? O plano Paulo Guedes, com autonomia, economistas que entendem de verdade para as coisas acontecerem. Então, assim, eu acho que foram 4 anos de a grande mídia enfiando a porrada nele, batendo nele 24 horas por dia, de segunda a segunda. Um trabalho de desumanizar um cara que tem um coração gigante, que é o oposto desse monstro que tentam pintar, né? Que foi vítima de muitas fake news, e algumas vezes ele falava algumas coisas que eram distorcidas ou eram usadas contra ele. Eu acho que esse foi uma coisa que pode ter pego para as pessoas criarem alguma rejeição. Ele falar a verdade incomoda, você sabe que não é todo mundo está preparado para ouvir a verdade. E essa briga com muita gente ao mesmo tempo, acabou que foi boicotado por alguns do Supremo, ele foi boicotado por parte da grande mídia, e ainda assim vai para uma eleição e a diferença é muito pequena, mesmo com o Alexandre de Moraes na presidência do TSE, pesando, desequilibrando tanto a disputa eleitoral a favor do Lula como ele fez. Mas tu sabe o que faz. Acho que meu pai está passando por esse momento lá de tamanha dificuldade, mas que ele está enxergando um propósito na vida dele, de se aproximar mais de Deus, de sair de lá mais forte ainda do que ele já é hoje, porque ele tem muito a colaborar com o Brasil ainda. Deus não ia fazer ele sobreviver a uma facada daquela forma para ele encerrar, acabar o jogo da forma como ele está hoje. Isso não vai acontecer. E eu não sei, eu fico pensando também por que é que eu estou entendendo dessa forma, né, Carol? Deus está me colocando numa missão difícil como essa. Talvez seja para honrar o meu pai em algum momento. Você imagina que prazer pessoal que eu posso ter se a gente não conseguir resolver a anistia até lá, se eu, presidente da República, puder assinar a anistia do presidente Bolsonaro e botar o meu ídolo, né, minha referência livre de novo. Isso aí Sim. Isso seria só para deixar bem claro, tá? Vou continuar insistindo aqui muito para não esperar tanto até chegar o momento de a gente conseguir aprovar a anistia. Vamos pegar isso aí como essa porcaria de dosimetria e vamos continuar lutando por anistia. Mas se não acontecer até janeiro do ano que vem, sem dúvida alguma isso aí da minha parte vai acontecer e vou agradecer muito a Deus se eu conseguir deixar o Bolsonaro livre antes disso, mas se for possível só com essa configuração, eu também vou ficar muito feliz e honrado de poder fazer isso pelo meu pai, né? Imagina, qual pai que não teria orgulho de fazer isso por um filho, né? Imagina um filho fazer pelo pai. Então, óbvio que a minha candidatura não é para isso, né? E é também para honrar meu pai, mas só que muito mais porque eu tenho a convicção que eu posso sustentar e explicar para a população que tem um caminho de saída para o Brasil, que não é o aeroporto para outro país. O caminho é o caminho da prosperidade, que vai ser comparado com o caminho da tragédia anunciada que a gente está vendo com o Lula. E eu tenho certeza que Deus está no comando de tudo e a vontade dele vai prevalecer. Eu só oro todo dia, Carol, para ele me usar para fazer a vontade dele, para ele colocar as palavras dele na minha boca, para que as pessoas entendam, compreendam e conheçam um Flávio que está disposto a ir para essa luta também pelo nosso país. Bom, a última pergunta aqui, pessoal. Flávio, meu voto é seu, mas explica as questões que vão usar massivamente sobre Machadinha, acho que ele quis dizer. Rachadinha, ele quis dizer, apartamento, né? é uma casa, né? Não, assim, como é que eu vou rebater isso? É com a verdade, mais uma vez, aproveitando oportunidades como essa, para explicar, Carlos, que isso tudo foi encerrado há muito tempo já,
E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro investigou a minha vida 11 anos para trás. Você imagina quebrar o seu sigilo bancário 11 anos para trás e não encontrarem absolutamente nada. Então foi uma grande espuma que fizeram. As investigações mostram, Carol, que o meu patrimônio é compatível com a minha renda. Enfim, é um atestado de idoneidade. E tanta verdade, Carol, que nunca tive um processo criminal iniciado contra mim. Então as pessoas têm na memória aquela confusão toda, aquelas acusações, nunca iniciou uma ação penal contra mim. Então não tem absolutamente nada a tratar disso, né? Já está resolvido, está explicado, mais do que explicado. Com relação à minha casa, uma outra tentativa de manchar minha reputação, cara, eu sou acusado de pegar um financiamento no banco para pagar minha casa. Você acredita nisso? E a casa já é sua? Não, eu tinha um pouquinho de patrimônio, dei entrada. E depois eu descobri que os juros que o banco me ofereceu podia ter juros menores, inclusive, só que eu não tinha capacidade de pagar juros menores, não tinha garantias, então foi um juro bom, mas tinham juros menores, e financiei a casa. Só que eu também sou advogado, eu sou empresário, a minha renda não é só da política. Então com isso eu consegui, com o meu trabalho, conseguir mais recursos, e já que minha casa foi quitada. Teve uma deputada de esquerda lá de Brasília que entrou com uma ação contra mim, lá em Brasília, por causa disso, me acusando de ter alguma coisa errada nesse financiamento que eu peguei no banco para pagar a minha casa. E essa ação já foi encerrada, inclusive com o juiz dando lição de moral nela. Olha, não tem nada comprovado, inclusive tanto ele tinha condição de pegar o financiamento que a casa já está quitada. Então assim, não tem acusações contra mim que parem de pé hoje em dia. Vão ficar requentando, vão querer inventar coisas novas. Eu sei que vão tentar fazer isso, mas eu estou disposto a enfrentar qualquer tipo de situação que queiram criar mentirosa contra mim, porque eu vou ter a verdade do meu lado. Eu não tenho dúvida que a gente vai resgatar o Brasil desse cativeiro que ele se encontra hoje. Pode escrever.